Ei, pra você que assistiu o meu vídeo ontem eu falava, né? Era dia de finados, eu falava da questão do luto. E eu quis falar das 5 fases do luto, mas não deu tempo. E eu venho tentando reduzir meus vídeos, mas ainda não consegui. Mas eu resolvi vir hoje falar das 5 fases, porque por coincidência, logo depois que eu gravei o vídeo, eu conversei com um amigo do meu pai, que na verdade se tornou amigo da minha família, e esse amigo ele perdeu o filho dele de 2 aninhos de idade. E perdeu recentemente, perdeu domingo passado. Então assim, não tem nem uma semana que ele perdeu o filhinho dele, e ele tinha um desejo muito grande de ter um filho homem, porque ele já tinha filha mulheres, então, e aí ele estava muito feliz, muito realizado com esse filho, e ele veio a falecer com 2 aninhos de idade. E ontem, quando eu conversava com ele, eu fiquei pensando, poxa, é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Mesmo em meio a tanta dor, ele me falava, Flavinha, por enquanto eu ainda não tenho vontade de saber o porquê que Deus levou, não vou ficar aborrecendo Deus querendo saber, porque se uma hora ele quiser me falar, ele fala, mas eu não estou atrás de resposta, eu só quero agradecer, não tem nada que reclamar de Deus, porque eu tive um presente durante 2 anos e eu estou encarando isso dessa forma, como que a vida, a passagem dele, tão breve, tão curta, foi um presente, então não tem nada o que reclamar, só tenho que agradecer. E eu ouvi aquilo e fiquei pensando, gente, que sabedoria de vida, alguém que dá conta de transformar a sua dor num aprendizado, numa lição para os outros, né? Isso é fantástico. E eu estou acostumada a ouvir muito sofrimento das pessoas, né? Já tem alguns anos já que eu só trabalho ouvindo na dor humana. E ouvir uma dor assim tão insignificada em poucos dias, para mim é de um encantamento que vocês não têm ideia. Porque isso acontece muito pouco comigo, eu ouço muito pouco. Geralmente eu estou ajudando as pessoas a transformar suas dores e não ouvindo igual foi ontem, né, de alguém assim que me dá uma sentada, no sentido de eu ouvir e aprender e falar, nossa, eu não tenho que ajudar essa pessoa, é essa pessoa que me ajuda contando essa história. Inclusive ontem eu falei isso com ele, agora você vai ajudar outros pais, porque tantos pais, tantas mães, né, perdendo os seus filhos e isso é uma dor inexplicável, né, incomparável. E aí eu achei interessante falar, então eu vou continuar nesse tema, porque nem todo mundo que está passando pelo luto está dando conta de aceitar da forma que esse amigo está aceitando, né? E as fases do luto, gente, elas são 5, inclusive a aceitação é a última, e não significa que isso vai acontecer na ordem, né, correta, mas a primeira fase é a de negação. O que é a fase de negação? A fase de negação é aquela que você ainda não acredita, aquela que a ficha ainda não cai, é aquela que você ainda está aéreo, está parecendo que é um sonho que você está vivendo e você está ali voado. Tem muita gente que no velório, todo mundo acha que ela até é forte, porque ela está resolvendo tudo, ela está fazendo comida, ela está indo atrás da funerária, ela está resolvendo, mas na verdade pode ser que essa pessoa ela está no processo de negação. Ela está resolvendo tudo ali, até porque a ficha dela nem caiu ainda da perda. Ela está movimentando, está fazendo, e aí isso vai vir depois, né? O entendimento. A segunda fase é a fase da revolta, a fase da raiva. É aquela fase que a gente quer encontrar um culpado para o que aconteceu, né? Se estava no hospital, às vezes a pessoa culpa a equipe médica, ou culpa a si mesmo, porque não falou com a pessoa para ficar mais em casa, né? Podia ter evitado, sai procurando culpado. Às vezes, quando a perda é por suicídio, raiva da pessoa, dela ter feito aquilo, e muita gente tem raiva até de Deus,
né? Raiva de Deus, por que que ele levou meu filho? Por que que levou essa pessoa? Essa é a segunda fase. Então, gente, quando vocês estiverem num velório e alguém estiver assim com raiva, deixa a pessoa reclamar, deixa a pessoa xingar, não fica assim mediando e querendo tampar o sol com a peneira, não, isso é fase. Isso precisa ser vivido e elaborado, faz parte do processo. A terceira fase é a fase da barganha, que é a fase de você já entender assim, ah não, então é porque era para ser. É porque chegou o dia. Outros falam, ah, bobo, descansou. Também estava, né, sofrendo demais. Outros falam, ah, moço, mas foi bom que foi, né, rapidinho, nem sofreu. Às vezes com acidente as pessoas falam muito isso. Outros falam outras coisas. Isso é a barganha, que é aquela fase assim que vem com um consolo, com um olhar pelo lado positivo, mediar, né? Vamos fazer um acordo aqui com isso. E aí vem a quarta fase, que é a fase da depressão. E aí não significa que a pessoa vai cair em depressão, que ela tem uma doença. Depressão não. Mas a gente chama essa fase de depressão, que é a fase da tristeza. É a fase que aí a ficha já caiu, a raiva já passou, já aconteceu tudo que tinha que acontecer e você tem que lidar só com a falta daquela pessoa. E aí vem a saudade, e aí vem aquela dor, aquela angústia, aquele aperto no peito, aquela agonia, aquela dificuldade de tocar a vida para frente. Essa é a fase, é a quarta fase, é a fase da depressão. E daí vem a quinta fase, que é a fase da aceitação, que é quando você lembra da pessoa e às vezes você até sofre, às vezes você até chora de falar daquela pessoa, mas a partida dela não é mais uma ferida, é uma cicatriz, né? Vai ficar ali para sempre, a cicatriz fica ali para sempre. Toda hora que você olha, você lembra, foi aquele tombo que eu caí. E aí, assim, né, lembrar da pessoa nesse sentido. Dói, é triste dizer, mas dá para seguir, faz parte do processo, né? E hoje essa pessoa, esse acontecimento é uma cicatriz, é algo que me marcou, é algo que faz parte da minha história, mas não desatina e agonia e causa revolta ou me deixa aéreo. Como eu disse, não acontece talvez, né, desse jeito tão organizado assim. Pode ser que um viva uma fase para depois outra, mas geralmente essas são as 5 fases. Então, se você conhece alguém que está numa dessas fases, só respeita, só deixa a pessoa viver. Só esteja ali por ela, sendo um apoio para quando ela precise, né? Se passar muito tempo, muito grande, né? Tem muitos estudiosos que falam que é 3 meses o tempo que a gente deve esperar. Eu não gosto de falar 3 meses, porque eu acho que cada um tem o seu tempo. Mas se estender disso, aí procura a ajuda de um profissional da saúde mental, né? Para ali cuidar daquela pessoa, ajudar ela naquele processo. Talvez a pessoa vá precisar tomar uma medicação por um tempo também, não quer dizer que vai tomar a vida inteira, mas só para ela dar conta de seguir, porque a vida precisa seguir, né? Ontem eu falei, chega uma hora, vai ser a hora da gente também, mas enquanto não for, a vida tem que fluir, até em honra àqueles que passaram. A gente tem que continuar vivendo por aqueles mesmo, que não estão aqui mais, porque assim a vida vai fluindo. A gente vai sendo vida para quem está vivo e para quem está chegando no mundo. Quando a gente vai, esses continuam levando o que a gente deixou. Quando eles forem, eles deixam para outros e assim a vida vai seguindo. E vai permanecer aquilo que de bom a gente aprendeu, né? É isso. Fique com Deus, você que está assistindo, muito obrigada. E no que precisar, eu tô aqui. Tem floral, inclusive, para cada fase que eu falei. Hoje eu não trouxe as florzinhas, porque senão eu ia mostrar no mínimo 5 flores, meus vídeos já ficam grandes, ia ficar mais grande ainda. Mas quem sabe, em outro momento eu venho falar disso, e se você precisa, pode me procurar,
que eu tenho maior gosto de falar sobre isso. Um abraço, fique com Deus. Um beijo no coração de você que está assistindo.